Eu quero o divórcio, senhoras e senhores. Eu quero o divórcio desse time limitado. Eu quero o divórcio dessa diretoria que não tá fazendo nada. Eu quero o divórcio de não ter técnico. E eu quero que o clube volte a estar junto com essa torcida e com um elenco engajado e com uma diretoria que está pensando no bem do clube. Senhoras e senhores, mais uma derrota. Atlético perde para o Vila Nova por 2-1. Um jogo que o Atlético simplesmente não mereceu vencer. E esse é o ponto mais assustador, ao mesmo tempo que é central dentro da partida. O Atlético consegue dar um gol com o Zapelli, mas além disso não teve algum argumento que a gente pode colocar do porquê que o Atlético merecia o empate, porquê que o Atlético numa dessa merecia uma virada, talvez. Simplesmente o Vila poderia ter ampliado o placar. E, galera, por que eu usei esse exemplo do divórcio? O Paulo do Atlético Mil Grau foi bastante certeiro quando ele falou que o torcedor do Atlético tá que nem cônjuge de malandro. A gente tá sofrendo, mas a gente tem ainda muito uma gratidão pelo que é representado pelo Petralha ali dentro da gestão. Então, eu vou avançar nesse tema e dizer que o Atlético precisa do divórcio. A gente precisa se separar totalmente, não pensando no legado da pessoa, mas pensando na prática, no futuro, no que a gente está construindo. Porque, senhoras e senhores, esse time não era para estar jogando o que tá. Olha a quantidade de jogadores ali que tiveram boas passagens recentes por outros clubes. Como é que você me explica o Luiz Fernando, que até pouco tempo no Atlético Goianiense era protagonista, não fazia jogos às vezes tão bons? Como é que você me explica o Juliano, que subiu com o Santos, não tá indo tão bem? O Léo, que no Vasco, inclusive, era cotado para permanecer dentro da Série A. O Mikael, que é um goleiro de altíssimo nível, tá tomando tanto gol. O Esquivel, que é um lateral esquerdo com potencial e futebol suficiente para jogar a Série A, também não vem jogando, não conseguindo desempenhar a sua função. E tá aí uma das grandes diferenças quando o pessoal fala: o nosso elenco é fraco, o nosso time é fraco. O time, para mim, não é fraco, porque você tem ali no mínimo 6 a 7 bons jogadores dentro do time que podem fazer um bom trabalho. Caras que podem ser suficientes. Quando você fala elenco no contexto todo, falta peça de reposição, o nível cai demais quando tem substituições, concordo. Aí, estamos fechados nessa. Mas os 11 que estão em campo, não era para estar jogando tão mal assim. Tá, Pedro, mas por que tá jogando mal assim? Tá jogando mal porque não temos técnico? Tá um auxiliar do sub-20. Sim, mas como diz o título, ele é um auxiliar. Ele é alguém que deveria estar continuando lá seu trabalho na base e não tentando fazer algo de última hora e tentando construir um time que desde o começo do Barbieri ali não tem uma organização tática, não é uma equipe com uma formação técnica para a gente avaliar. Joga desse jeito, tem esse estilo, esse formato, simplesmente não tem. Foi um trabalho que veio do nada, porque é um elenco totalmente novo, e foi entregue nada. Então não teve uma organização, uma montagem, jogada ensaiada. Não tem. Aí esperar que o auxiliar, que está como interino, alguém que é da base, vai dar o resultado? Não, né, galera? Vamos ser bem realistas, porque se tivesse esse desempenho, tivesse essa mudança, a gente já teria notado isso. E não é o que vem acontecendo. Tá faltando direção, mas a direção vai conseguir mudar. Inclusive, Petralha já respondeu a alguns torcedores que Márcio Lara não tá nem dentro do futebol. Mas ele tá sempre lá perto. Tá. Então ele tá ou não tá? Petralha foi pro CT. Não, agora vai. Petralha foi lá, falou com os jogadores, falou que foi a maior vergonha, que espera que tenha mudança. Desde lá a gente segue perdendo. Também não teve melhoria.
Eu chego à conclusão, pessoal, olhando o estudo, que o problema do Atlético é todos os problemas. O Atlético não tem técnico, o Atlético tem um elenco que falta peças, e o Atlético tem uma direção que simplesmente não é mais funcional. É uma direção que pode ter as melhores intenções do mundo, mas a palavra não tem impacto mais. A ação não tem impacto mais. Por quê? Usam coisas como a pintura da arena, como algum agrado para o torcedor, simplesmente para tentar desviar o foco de que tem algo pior. E se você está tentando desviar o foco, é porque você não tem solução nenhuma. Esse é o principal problema para mim do Atlético. É um time que não tem solução para nada e o problema é tudo. O que a gente faz numa situação dessa? O divórcio. É a hora da gente encerrar a gestão Petralha, e eu não falo aqui falando, Petralha, meu Deus, temos que tratar mal a pessoa, ou temos que, igual alguns falam, vamos voltar ao estádio para Joaquim Américo. Acho que a gente tem que ter respeito pela história da pessoa, mas deu. Hora da gente começar a intensificar o pedido para vamos puxar a eleição para esse ano, vamos dar uma mudada, vamos olhar para pessoas tanto do passado, do presente, do clube ali, que estão hoje afastadas, ou pessoas que estão se formando para o futuro, para a gente começar a pensar em novas lideranças. O clube precisa de tanto gente nova quanto gente que já contribuiu com o clube e pode trazer experiência junto com nomes novos. O clube precisa primeiro partir disso, de uma nova visão de direção, uma nova visão de processo político. Tendo isso, a gente pode pensar em ter um diretor de futebol que tenha experiência e lastro com o futebol. A gente pode pensar em ter uma gestão como um todo, um CEO que tenha uma visão do que o torcedor está buscando, do que o clube merece e que vai entregar não só as coisas quando a gente está na má fase e precisa desviar o foco, mas entregar as coisas com constância. Fazer o futebol no sentido de que o clube tem que servir ao seu torcedor e não o torcedor viver servindo ao clube. Porque se fosse um clube de dono e nós fôssemos apenas consumidores, ok, mas não é o caso. O Atlético ainda é um clube associativo. Então, os sócios que servem com a sua mensalidade ao clube. É o torcedor que vai para o estádio que vai lá e serve ao clube. Então, já passou da hora de quem está no poder também servir ao torcedor. E com novas cabeças, com novas mentalidades, a gente consegue pensar em uma nova estrutura, uma nova visão, uma nova mentalidade para o clube. Dito isso, com essa nova cabeça, um técnico é o de menos. A gente encontra no mercado porque a cabeça vai estar arejada. A gente vai pensar em melhores nomes, a gente vai pensar em melhores investimentos, melhores mentalidades, melhores cabeças para fazer o resultado. Legal. Pensamos em um novo técnico? Bacana. E depois disso, um elenco fortalecido, um elenco com melhores nomes, um elenco que, de fato, você tenha uma visão. E por que eu deixei o elenco para falar por último, galera? Porque não é muito estranho que Coelho demorou um século para jogar bola no Atlético. Foi pro Galo, tá jogando legal. Canóbio foi pro Fluminense, tá jogando legal. Rony pegou uma fase no finalzinho, saiu, jogou legal. Vocês já perceberam, galera, que quem sai do Atlético começou a jogar bem? Antes a gente brincava que tinha a praga de atleticano, né? Que o jogador ia bem no Atlético, ia para outro clube e não ia bem. Hoje é o oposto. O jogador ele sai do ambiente detonado, um ambiente complexo do Atlético, um ambiente tóxico do Atlético, e o cara melhora. Por quê? Porque o nosso ambiente não é bom. Porque o processo que o Atlético está fazendo não é bom. Pensem em vocês, galera. Como é você ir trabalhar numa empresa que está voando? Uma empresa que tem sucesso, uma empresa que tem uma gestão bacana, uma empresa, um setor que é massa. Você vai com garra, com tesão de ir trabalhar. Aí você vai para uma empresa que está falindo. Você vai para uma empresa que não fica ninguém porque teu gestor é um pé no saco.
Você só quer saber a hora de ir embora. Você faz de tudo para não dar 15, 20 dias, você está indo embora. É o mesmo processo. A gente precisa resetar o Atlético, recomeçar para fazer. Vou ser bem honesto com vocês. Pode ser que se a gente começar esse processo a tempo, talvez a gente veja os resultados a curtíssimo prazo. Leia-se subir esse ano. Mas quanto mais a gente retardar esse processo, mais tempo vai demorar para a gente ver os resultados. Porque se fala, vamos esperar 26, 27 para tomar uma decisão. Que é, vamos assim, o fim, o que se espera ser o fim da gestão Petralha, e até por ele ser um senhor de idade, eu não vejo ele seguindo em novas reeleições, né? Ou de manutenção do grupo dele político, porque também são pessoas, o grupo mais próximo ali, lá dos que sobraram, são também pessoas de uma idade mais avançada. Mas imagina, gente, estamos em dia 17 de maio de 2025. Vamos esperar 2 anos para votar, para quem sabe, se tudo der certo, melhorar, para começar a alterar tudo, para refazer. É 3 anos de Série B. 25, 26, 27. É isso que vocês acham legal? Eu não. E eu sei que muito torcedor também não tá gostando disso. Então, fechando esse comentário e amarrando tudo, acho que, assim como o Paulo falou, de temos que parar de ser o cônjuge de malandro, seja mulher ou homem de malandro, a gente precisa, acima de tudo, pedir o divórcio. Acabou, acabou e acabou. É um relacionamento totalmente abusivo com o torcedor, em que a gente só paga o boleto, se dedica, fica chateado, fica frustrado, acaba com o dia da gente por resultado nenhum. Para ver as mesmas atitudes, as mesmas posturas, a mesma visão do só vou pintar uma coisinha aqui, só vou entregar uma coisinha ali, para ver se eles acalmam. Falo para vocês de uma pessoa que hoje, voltando de viagem, consegui ver não tanto do jogo que eu gostaria, e tô aqui beirando meia-noite fazendo essa gravação para vocês. Então, e todo jogo, todo pós-jogo, independente da vitória ou da derrota, que tá vindo mais derrota do que vitória, né? Tô sempre aqui com vocês gravando, comentando, falando sobre o Atlético. Acho que não sei se eu sou tão incomodado por estar nesse dia a dia, mas acho que todos vocês entendem a situação e de que é preciso dar um basta. Aí, tipo, inclusive, até se vocês tiverem, comenta aí nomes, pessoas que estão fazendo esse trabalho, alguma possibilidade da gente fazer o nosso Atlético voltar a ser forte, o Atlético voltar a ser grande, porque o que eu tô mais vendo é pessoas que estão achando que é isso e é isso, e aí se acabou, tá tudo bem, não dá para cobrar muito, não, se ele já não tirou de uma vez, vai tirar outra, e só essa situação deixando ela continuar. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal. Até me perdi na fala. Muito obrigado por quem está nos acompanhando. Estamos crescendo muito no número de inscritos. É isso. Deixa o like de vocês. Vou deixar aqui no card a última hora do Atlético que a gente fez. Então, para vocês seguirem acompanhando esses comentários desses que vos fala. Mas é isso, meu povo. E como disse Geoffrey Cabral, senhores, não deixa nosso Atlético morrer. Até mais.